Bem, professor, boa noite a todos. Professor Doutor Lauro, Alisson. professor Thiago, meus caros colegas. Frio em Cuiabá. Muito boa noite a todos e a todas nessa gelada quarta-feira. Eu não sei por onde vocês estão no país, mas eu acho que quase todo lugar do país está fazendo frio. Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder vê-los e revê-los, ainda que virtualmente, nesse nosso dia 30 de junho, uma quarta-feira, o lançamento do livro O Bom Governo e o Combate à Corrupção. Esse livro foi organizado pelo professor Alisson Carvalho de Alencar, nosso aluno de doutorado da FADISP, procurador de contas do estado do Mato Grosso, doutor também pela Universidade de Salamanca. Muito obrigado, Alisson, pela sua organização. Contou comigo e com o professor Lauro nessa coordenação desse trabalho. E nessa noite a gente está aqui recebendo os autores que foram convidados a participar dessa noite desse evento: o Dr. Anderson Luiz Brasil Silva, a professora Carolina Nora de Moraes Rego, a doutora Daniele de Melo Cavalcante, a doutora Francislane de Almeida Coimbra Strasser, o doutor João Emílio de Assis Reis, a doutora Josiane Augusta Honório Dias, o doutor Moisés Maciel, a doutora Mariana Carrilho Bernardinelli, o doutor Albervani Pierindo do Prado e o doutor Sebastião Carvalho Lima Júnior. Para a gente da FADISP, é de grande importância a realização desse evento para poder celebrar a publicação de mais um trabalho dos nossos eventos que organizamos na Espanha, na Universidade de Salamanca e também na Universidade de Valladolid. E a gente fica muito feliz em poder saber que agora esse conteúdo vai poder ser, que foi discutido lá na Espanha, vai poder ser agora propagado por todo o país e por todo o mundo com a publicação desse trabalho. Então, para nós da FADISP, tanto no âmbito da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, a gente fica muito feliz em poder lançar mais essa obra. Professor Lauro, motivo de muito orgulho para todos nós, e parabenizo desde já a todos os autores, em especial ao professor Alisson Carvalho de Alencar pela organização, e do professor Lauro Ishikawa, que foram os grandes organizadores de todas essas atividades, não só da publicação, mas também da realização desse evento lá em Salamanca, todos absolutamente ansiosos para podermos voltar no ano que vem, se Deus quiser, todo mundo presencialmente, nos eventos que a gente já estava tão acostumado a fazê-los, né? Seja o nosso Congresso Internacional de Direitos Humanos em junho, na Universidade de Valladolid, na Espanha, com o nosso querido professor Javier Garcia Medina, com a nossa Summer School na Universidade de Siena, na Itália, e também no final do ano, né, normalmente em dezembro, naquele friozinho gostoso da Espanha, a gente fazendo o nosso seminário de compliance e bom governo na Universidade de Salamanca. Professor Lauro, esses são os nossos votos. Quero parabenizar mais uma vez a todos pela publicação do trabalho e queria agradecer imensamente a participação de todos aqui. Muito bem, professor Thiago Matsushita, nosso estimado diretor acadêmico aqui da FADISP. Esse é um trabalho que realmente capitaneou estudantes da FADISP, professores de outras instituições e também egressos, na pessoa aqui do Dr. Robert Vani, né, egresso da FADISP, e que rendeu este fruto, né? Esse é um resultado de um trabalho bastante primoroso de autores que participaram do evento em 2018, né? O evento foi presencial e, logicamente, estamos já com muita saudade. Salamanca, Valladolid, Siena são os eventos obrigatórios do nosso calendário, né? Se tornou uma tradição da FADISP
de realizar esses eventos in loco, não é? A gente costuma dizer que, para aqueles que não podem participar dessas atividades internacionais na Europa, não é, a gente traz os europeus aqui, os nossos colegas e amigos professores, para, de uma forma mais democrática, não é, participar da vida acadêmica de todos. A vida acadêmica sempre é uma vida em construção, não é? Estamos aqui entre professores e discentes, e também com egressos, né? O professor Dr. Alisson era aluno até setembro de 2020, agora já está na condição de egresso, né? Então, temos aqui 2 egressos, Dr. Robert Vani, Dr. Alisson, e isso nos enche de orgulho, né, de saber que os egressos permanecem na nossa vida, né? Fizemos excelentes eventos e, fruto deste seminário, o bom governo e o combate à corrupção, assim outros que trataram desse assunto, lá na Universidade de Salamanca, com quem temos um convênio internacional já de longa data, acredito que em 2013, não é? Valladolid e Salamanca foram os 2 primeiros acordos internacionais que fizemos, então já se passam aí 7 anos, estamos indo para o 8º ano de convênio. E, logicamente, em 2020 não conseguimos realizar absolutamente nada presencial, assim também em 2021, mas já conversamos hoje com o professor Javier da Universidade de Valladolid, e ele já está se colocando à disposição para o virtual, para o presencial, e já fechamos a data para 2022. Em breve, né, em algumas semanas, todos os senhores receberão o edital de chamada de artigos, e quem sabe em 2022 estaremos juntos lá num tenebroso verão, né, europeu. Desculpem o cachorrinho, mas é assim que a gente tem trabalhado ultimamente, né? Antigamente a gente atrasava, né, professor João Emílio? A gente atrasava em algum evento e dizia, a culpa é do trânsito, né? Agora a culpa é da conexão, é a construção do vizinho, é o cachorro, mas enfim, é a forma de como estamos linkados, não é, e conectados a todo tempo. Vejo que todos estão aqui muito saudáveis, não é? Todos muito bem apresentados, inclusive, não é? Aqui um frio fora do comum. Dr. Alisson, com frio em Cuiabá de 20 graus, deve estar insuportável, né? O frio de Cuiabá. Dr. João Emílio colocou até uma blusa ali, porque está fazendo 22 graus lá no Nordeste. Enfim, é um prazer tê-los aqui. Estamos entre autores, né, dessa obra que foi editada pela editora Liquet, uma excepcional parceira da nossa instituição FADISP, e que, com certeza, desenvolverá outros tantos projetos. O próximo que já está na agulha, não é? Que é o Congresso de Direitos Humanos da Universidade de Valladolid, que fazemos anualmente também com a FADISP. Trabalhos foram apresentados, e um próximo, que será também o Seminário 2019 de Salamanca, que deve também sair ainda esse ano. Mas eu gostaria de passar a palavra ao organizador deste livro, não é? Que é o Dr. Alisson Carvalho de Alencar, cuja proximidade com Salamanca está estampada, não é, daqui a pouco lá na parede, com seu diploma de doutor, nosso primeiro doutor em dupla titulação, FADISP Salamanca. Dr. Alisson, por favor, com a palavra. Obrigado, professor Lauro. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar nosso querido amigo, professor, diretor acadêmico da FADISP, professor Tiago Matsushita. Tenho por ele um carinho imenso, uma admiração tremenda. Foi meu examinador ferrenho no doutorado em dupla titulação, FADISP e Universidade de Salamanca. Nunca vou me esquecer das lições eternas que eu recebi. Muito obrigado, professor. Da mesma forma, meu orientador, professor doutor, coordenador do mestrado e doutorado em Direito da FADISP, professor Lauro Ishikawa. Um prazer estar aqui contigo também, meu caro amigo.
meus caros colegas de doutorado, de mestrado, da FADISP, de demais instituições, autores deste livro de extrema qualidade técnica, estamos aqui hoje justamente para tratar, e de mais pessoas também que nos assistem, que nos acompanham pelo YouTube, né? O tema foi justamente esse, né? Estávamos em 2018 na Universidade de Salamanca, em um frio tremendo naquela oportunidade, para tratar sobre temas específicos ligados ao bom governo, combate à corrupção, naqueles seminários de Salamanca, né? E lá foram discutidos temas da maior importância possível para o setor público, para o Estado, para a administração pública, para o bom governo, para o compliance e para o combate à corrupção, né? E do meu lado foi muito fácil o trabalho como organizador desta obra, porque eu contei primeiro com 2 coordenadores extremamente técnicos, experientes, que passaram toda a facilidade, os caminhos para que a gente organizasse esta obra, né? Os professores Tiago Matsushita e Lauro Ishikawa. Da mesma forma, nós contamos com autores de altíssima qualidade técnica, professores em direito, mestres, doutores, que também tiveram e apresentaram esses artigos naquele seminário em Salamanca em 2018, puderam discutir temas, vendo a vivência também brasileira e também espanhola acerca deste tema, né? E também no background foi fácil a minha atuação, porque eu contei com todo o esforço, o aparato da FADISP, essa instituição por qual tenho um extremo carinho, do qual tive grandes lições também, obtive toda a experiência acadêmica, que foi a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, da mesma forma, do lado de lá, a Universidade de Salamanca, que sempre nos recebe muito bem para estes eventos, né? E, além disso, nós contamos também com a editora Liquet, como o professor Lauro mencionou, uma grande parceira da FADISP nesse tratamento, nessa edição de livros, na formatação de seminários jurídicos. Então, do lado de cá foi muito fácil, professor Lauro, professor Tiago, caros colegas, fazer essa organização, e eu espero e tenho certeza que todos aqueles que têm interesse nestes temas da mais alta relevância, temas atuais da administração pública, serão muito bem-vindos para conhecer esta obra, para adquirir esta obra e para explorar todos os conhecimentos dos artigos que lá estão, né? Agradeço a presença de todos, desejo um excelente evento e penso que agora a palavra tem que ser repassada a quem realmente tem o brilho de hoje, né, de apresentar esses artigos, aos professores, autores. Muito obrigado. Muito bem, pela ordem dos trabalhos que estão no sumário, eu gostaria de iniciar, mas é uma questão absolutamente de escolha técnica, não é? A escolha foi pela ordem alfabética do título dos trabalhos, né? E por coincidência foi justamente a minha, viu, doutor Alisson, professor Tiago e queridíssimos colegas. Não tem nenhum direcionamento aqui, o doutor Alisson, como procurador-geral de contas, né? Nosso compliance chief officer dessa obra, não é? Em relação a como foi escolhida a ordem dos trabalhos. O meu tema, e eu vou ser muito breve, né? O nosso tempo é de 3 minutos, 4 minutos cada um, mas o meu tema, ele é fruto, em 2018, foi justamente o mês, não é, que eu terminei o meu programa de pós-doutorado na Universidade de Salamanca, não é, e fruto desse trabalho que eu apresentei e com muita dedicação, muito estudo, foi realmente uma pesquisa que levou mais de 2 anos, né, com apresentações, seminários, aulas dadas no programa de mestrado e doutorado juntamente com o professor Fernando Carvalho Cascon, dileto amigo e decano da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, mas o tema que eu apresentei no pós-doutorado eu acabei desmembrando em várias partes, e uma delas é justamente essa que eu apresento nesta obra. O ponto
fundamental, né, central dessa minha participação, cujo título é A Racionalidade do Compliance e a Desconsideração da Personalidade Jurídica na Lei Anticorrupção, né, é um diálogo que eu venho travando, né, a partir, em especial, né, de um documento da ONU que traz nas dimensões do desenvolvimento sustentável não só o meio ambiente como a questão econômica e social, como também uma necessária governança, não é? Seja das atividades privadas, como também do próprio Estado. É uma nova dimensão, e lógico, tudo que é novo demora a ser lido e demora, inclusive, a ser desenvolvido, não é? Então, eu trago a reflexão justamente essa dimensão, não é, da governança, e um instrumento que eu escolhi como uma possível, não é, maneira de mitigar a corrupção, combater a corrupção, é justamente o compliance, não é? E eu acredito que todos acabam discutindo se ela é realmente a forma mais eficaz de combater a corrupção, e se com a instrumentalização de um programa de compliance, né, haveria esta diminuição. É fato, não é, que o compliance é uma escolha, não é? É uma escolha cara, inclusive. E fruto dessa inovação, digamos assim, né, está justamente os grandes escândalos que ocorreram, em especial nos Estados Unidos, né, e alguma influência que nós tivemos, direta ou indiretamente, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, e também agora de outros países da União Europeia, em especial da França, com a Lei Sapin, que torna obrigatória a apresentação, a comprovação de um programa de compliance efetivo, né, e a nossa Lei Anticorrupção, que é o foco justamente dessa discussão, né. O fato é que não temos ainda a notícia de uma sanção premial, e teríamos, no máximo, uma diminuição, não é, de uma sanção para os casos de comprovação. O ponto que eu discuto é a desconsideração, não é? Se na desconsideração da personalidade jurídica, o compliance poderia ser um elemento mitigador da própria responsabilidade patrimonial daquele que efetivamente participou, daquele que efetivamente apresentou estes elementos, né, como sendo de sua efetiva implementação, e que ele seguiu efetivamente aquilo que foi instrumentalizado. E é fato que a primeira conclusão que nós chegamos, fruto até de uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfrentou essa questão num caso, não é, que para mim ficou emblemático, uma frase que ficou emblemática para mim, de que o compliance não passa de uma mera recomendação. E aí discutimos a questão do soft law, não é? E se é soft law, não passa de uma recomendação. Detalhe, a recomendação é cara, não é? Se é cara, é uma questão de escolha, e daí a racionalidade. Então, enfim, podemos aqui deixar um ponto de interrogação para as futuras discussões, não é? Comprovar a existência de um compliance efetivo mitiga a participação, mitiga a responsabilidade patrimonial do sócio, daquele que efetivamente cumpriu esta pauta, ponto de interrogação. Confesso a vocês que eu gostaria de ter uma resposta mais efetiva, mas isso fica para um próximo debate, professor Alisson. Quem sabe num próximo seminário lá em Salamanca, e conto, logicamente, não é, com a participação
de todos que estão aqui, tanto na mesa como estão nos assistindo e honrando com as presenças aqui no YouTube. Muito obrigado, professor Tiago. Passo, então, a condução dos trabalhos, não é, uma vez que já tomei a frente e falei até demais. Me desculpem por isso. Muito obrigado. Muito bem, Lauro. Mas o senhor não está me passando o trabalho, né? Na verdade, acho que para mim é uma grande satisfação poder acompanhar todos vocês aqui. Eu, professor Lauro, posso fazer aqui nessa ordem agora estabelecida sobre o trabalho. Vamos falar, né, sobre o trabalho da doutora Daniele de Mello Cavalcante, doutor Sebastião Carvalho Lima Júnior. Vamos falar sobre a captação do sufrágio de forma ilícita, uma fraude à democracia. Doutor Sebastião deve estar por aí. Não, professor Lauro? Não? Ok, estava aqui e caiu. Eu acho que a gente já pode ir passando. Vou convidar. Então eu vou... Tá, João. Então eu vou passar então para a doutora Francislane de Almeida Coimbra Straça. A doutora Francislane vai comentar sobre o trabalho que ela publicou sobre democracia deliberativa na perspectiva da Living Constitution como pressuposto para um bom governo. Um prazer poder recebê-la aqui, doutora Francislane. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, professor Tiago. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes, em nome do professor Tiago, do professor Lauro, doutor Alisson, todos os autores. Me honra muito compor essa obra. Quando eu fui convidada, eu escrevi em coautoria com a minha amiga Grazi, né, que por sinal ela já é doutora. Eu ainda falta a qualificação e depois, finalmente, a defesa, mas desse ano não pode passar. Mas, assim, me honra muito, notadamente por esse tema do bom governo, e para eu não me estender, e tendo em vista do prazo de 3 a 4 minutos, vou colocar aqui os pontos-chave do nosso artigo, né? Que foi justamente o que nós pensamos em trazer essa relação da Life Constitution como pressuposto para o bom governo. Quer dizer, o nosso objetivo central no artigo foi examinar a relação existente entre democracia e bom governo numa perspectiva de uma interpretação da Constituição viva. Justamente a expressão Live Constitution advém daí. Portanto, iniciamos o nosso artigo tratando, né, de um conceito de democracia que veio justamente nesse viés de permitir que os destinatários finais das resoluções tivessem realmente uma participação nessas mudanças sociais, nessas questões advindas, e, portanto, fizemos todo esse paralelo, todo esse traço, né, comparativo da evolução histórica até chegarmos na conclusão que a verdadeira cidadania não se satisfaz transferindo ao Estado, né, essa incumbência de promover a justiça social, mas além disso vem o quê? O sentido do ativismo dos cidadãos como protagonistas de gerar essas transformações da realidade social. Portanto, o status de cidadania que interrelaciona com a democracia nada mais é do que dessas práticas, né, que outorgam à pessoa a qualidade de componente ativo na sociedade, pela manifestação consciente dos campos econômicos e culturais que estão em constante transformação.
Daí a interpretação da Constituição Federal, que logo nos artigos, né, que a gente faz toda essa transcrição no artigo, nos artigos 1º e 3º da Carta Maior, pelos princípios da soberania popular, vem de uma interpretação evolutiva, que é o quê? A Constituição ser viva, de maneira que o seu conteúdo normativo ali consagrado, notadamente, como eu disse, dos princípios da soberania popular, seja interpretado de modo diferente, interrelacionado com as mudanças ocorridas na sociedade maior, e pelos princípios da soberania popular, vem feixe com o bom governo, né? Permanece no quê? Fincado as suas bases nessa democracia real e concreta, com a efetiva e completa participação social. Percebemos também que esse conceito de bom governo, como nós traçamos no artigo, ele é legado de Platão, que na Grécia Antiga trouxe e idealizou um Estado cuja preocupação centralizava-se no bem-estar do cidadão, nessa ideia de justiça, né, de um Estado que pudesse concretizar todos esses valores maiores. E a conclusão é que a boa governança reflete essa democracia substancial num espaço de decisões adaptadas e não corrompidas, o que seria a transparência, a responsabilização do governante e os valores da igualdade, legalidade, não discriminação e participação. Em síntese, foi isso que nós colocamos no nosso artigo. Fica o convite para a leitura daqueles que estão nos assistindo. E, mais uma vez, eu agradeço muito em estar compondo essa obra tão rica ao lado de pessoas tão incríveis como vocês aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Francislene, é um prazer poder tê-la conosco tanto lá no evento quanto na obra aqui com o seu trabalho. Em seguida, então, vou passar a palavra ao meu querido amigo Dr. João Emílio de Assis Reis, professor João Emílio, né? Egresso da minha querida Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um ativo parceiro em todos os nossos eventos. João, já estou te convocando aqui para 2022, a gente está juntos de novo lá na Europa. O João escreveu sobre a função socioambiental da empresa, contornos jurídicos e aspectos relevantes no direito brasileiro. João, por favor, tenha a palavra. Obrigado, professor Tiago, professor Lauro, e é um imenso prazer ver todos vocês aqui, todos bem, e com certeza estarei aí marcando presença nas próximas oportunidades aí nos eventos da FADISP. Quando eu descobri a FADISP, eu já era doutor, né? Mas pode ter certeza, professor Tiago, por todo o trabalho aí que a FADISP tem feito, não só pelas amizades que a gente fez, né, o que eu acho que me tornaria o suspeito, estou sempre aí junto, na medida do possível, nos eventos, mas com certeza a FADISP é uma referência hoje no país, na formação aí de mentes pensantes do direito, né, e justamente aí, através do senhor, do professor Lauro, eu gostaria muito de agradecer essa generosidade, porque sempre sou muito acolhido aí, e cumprimentar, né, pelo trabalho, aproveitando para cumprimentar todos os colegas. O meu trabalho, especificamente, ele já vai para o, vamos dizer, para o outro sistema, ou para o outro modelo, né? Eu sou atualmente professor num curso de gestão de negócios, de direito, num curso de gestão de negócios, e então a gente está sempre discutindo, né, dentro das disciplinas do direito, a relação entre a empresa, o direito, os stakeholders nas relações, né, que a empresa desenvolve aí nas suas atividades. E aí,
indo para o outro sistema, né, saindo da questão da responsabilidade social da empresa, eu já falo da função social da empresa, reconstruindo esse conceito a partir do direito constitucional brasileiro e das teorias acerca da função social da propriedade, né? Fazendo aí uma reconstrução a partir dos primeiros teóricos que vão tratar a função social da propriedade, como o caso de Leon Duguay e Karl Renner também, que já faz um trabalho um pouco mais direcionado, linkando mesmo a função social da propriedade à empresa, né, uma função social da empresa, pensando que a empresa nada mais é do que propriedade sobre meios de produção, e a partir daí a gente passa a uma análise de como esse conceito de função social da propriedade, função social da empresa, se incorporaram ao texto constitucional brasileiro. Porque nós temos, na posição tópica da propriedade dentro da Constituição Federal de 1988, né, uma situação bastante interessante. Além de termos a própria propriedade privada como um direito fundamental, que não é novidade, o Instituto da Função Social da Propriedade, ele também é colocado como um direito fundamental, constando do artigo 5º. E isso cria uma situação interessante, que inclusive o professor Eros Grau faz a análise, né, no seu livro, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, estabelecendo esta disposição constitucional como um verdadeiro direito para os não proprietários, né, uma obrigação positiva para o proprietário, e, para além de tudo, a partir do momento em que o artigo 170, que trata da ordem econômica, estabelece a função social da propriedade e a propriedade privada como princípios da ordem econômica, nós temos a subordinação de todo o sistema produtivo nacional, então, sujeito a esse conceito de função social da propriedade. Então, vamos falar função social da empresa a partir desse artigo 170. E é justamente a partir daí que eu faço o link com a ideia de preservação ambiental, né? A ideia de preservação ambiental, ela vai surgir, né, dentro de um conceito moderno de ecologia no século XX, né, num processo aí de consciência ecológica que surge aí com os grandes desastres, com a Segunda Guerra Mundial, com os processos, né, que se deram de internacionalização do direito a partir da Segunda Guerra Mundial, as consequências da Segunda Guerra Mundial, e especificamente com relação à função social da empresa, nós vamos ter, né, essa ideia surgindo também a partir da reconstrução, né, dos processos de reconstrução, especialmente na Europa, onde a ideia de sustentabilidade vai surgir, pensando num conceito indissociável de sustentabilidade, né, abarcando 3 outros níveis de sustentabilidade: sustentabilidade ambiental, social e econômica. E isso termina por ser, então, o definidor da função social da empresa, especificamente no âmbito do desenvolvimento sustentável e da necessidade de preservação ambiental, de um critério ecológico do direito para a função social da empresa. E aí eu faço uma reconstrução também, a partir da Constituição de 88, dos primeiros movimentos que trazem a ideia de atribuir à empresa uma função social ambiental, uma função social da empresa preocupada especificamente com o aspecto ambiental, adotando aí conceitos não só de sustentabilidade econômica, mas também social e ambiental, trazendo inclusive o conceito de ecoeficiência, tá? E pelos próprios movimentos que a gente tem a partir de então, o artigo já tem um tempo que foi escrito, mas dentro de tudo que a gente vive hoje, inclusive,
nos dilemas aí que o Brasil tem passado com relação à questão ambiental, acordos econômicos entre blocos, de certa forma, sendo subordinada essa questão do tratamento do meio ambiente, né? A gente percebe que isso é cada vez mais importante, e se as boas práticas da empresa, sejam elas partindo do ponto de vista de uma racionalidade, de uma proatividade da empresa ou de uma imposição estatal, não acontecerem, nós de fato não vamos ter a sustentabilidade sequer econômica. É isso, professor, me despeço e agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês. Muito bem, Dr. João Emílio, um prazer, claro, poder revê-lo com saúde e segurança, que é o que é mais importante nesse momento, mas ansiosos, todos ansiosos, para que a gente possa se reencontrar tão logo seja possível. Quero então agora chamar a minha querida amiga, coordenadora do curso de graduação em Direito da FADISP, nossa parceira nesse projeto acadêmico da FADISP, junto com o professor uma pós-graduação, são do bom governo. Naquele momento ainda, né, doutoranda Carolina Noura, de lá para cá, né, Carol, muita coisa mudou. Carol se doutorou, é professora na graduação, no mestrado, no doutorado da FADISP, coordenadora do nosso curso de Direito, uma grande parceira, e tem se desenvolvido muito, muito bem nessas suas atividades agora conosco na FADISP. Espero poder contar por muitos e muitos anos ainda contigo, viu, Carol? Muito obrigado pela ajuda de sempre. Um prazer poder te ouvir agora. Você que sempre fica me ouvindo, né? Eu agora vou aqui te ouvir e te aplaudir. Obrigado, Carol. Obrigada, professor Tiago. É um grande prazer, uma grande honra ser egressa e continuar aqui com vocês. Realmente, quando eu fiz o trabalho, eu ainda não era doutora, né? Ainda faltava um ano para a conclusão, mesmo eu tendo antecipado um ano a defesa, né? Mas ainda não era. Uma grande honra poder estar aqui com vocês, com o professor Tiago, com o professor Lauro, que é um grande amigo, um grande querido, grande parceiro aí nos sonhos da FADISP. Professor Alisson, né, a gente já fez algumas dobradinhas aí, algumas parcerias, espero que a gente continue, e é um prazer ver amigos aqui, a Fran, uma amiga querida, Moisés, que nos conhecemos em Sienas, nos bancos de Sienas, naquele calor maravilhoso, o Robervani, já fizemos algumas bancas juntas, e um prazer, Muriana, a gente está escrevendo um livro junto, né, Muriana, embora a gente ainda não se conheça pessoalmente, só virtualmente. E João Emílio, é um prazer. Eu tenho a impressão que a gente já se viu nos corredores também. Então é uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que muito em breve nós possamos estar pessoalmente, presencialmente juntos na FADISP, em Siena, em Salamanca, em Valladolid. Bom, a respeito do meu artigo, eu fiz em parceria, em coautoria com a professora Graziele, e nós tratamos a participação democrática na persecução do bom governo, né? E a gente justamente tenta trazer esses pontos, né, da democracia que estão sendo muito questionados no dia de hoje, não só no Brasil, né, mas a gente vê aí uma força no resto do país, né? E isso está sendo questionado, está sendo trazido à baila, como essa democracia ela é ou não efetivamente exercida, né? É o grande problema que a gente visualiza aí na questão da democracia. Bom, a gente trabalha com a evolução desse conceito da democracia, a gente trabalha com a democracia participativa e representativa, né? E também como a democracia leva a um bom governo, a uma possibilidade de um bom governo, né?
Obviamente, a gente também, assim como o professor Lauro falou, interrogação, né? Algumas questões a gente não consegue concluir, não consegue fechar, porque o direito realmente, assim como a história, ele se movimenta no tempo e no espaço, são direitos que precisam ser tutelados, são questões que precisam ser trazidas à tona, sempre com muitas e boas discussões a respeito, mas o que a gente entende pelo nosso estudo é que a democracia acaba sendo um sistema político mais justo e mais equilibrado, justamente por conta da forma de ser exercida pelos cidadãos, para os cidadãos, né? E, notadamente, para a consolidação da separação da teoria dos três poderes. Então, a gente chega a essa conclusão, né, no nosso trabalho, que ainda é a melhor forma de possibilidade de um exercício mais concreto para esse bom governo. Então, é isso. Eu, como a Fran fez, também convido todos a lerem a obra. É uma obra que a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, e passo a palavra para os demais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bem, professora Carolina Moura, pelo seu trabalho publicado agora. Interessante, né? A gente ainda discutir como deve ser, né? E ainda deve continuar por muitos e muitos anos, se não séculos, trabalhando sobre a separação dos poderes, né? E novas funções de cada uma dos poderes instituídos, em especial no momento que a gente vive de hoje. Então eu quero passar a palavra agora para a doutora Muriana Carrilho Bernardinelli, que escreveu esse trabalho em conjunto com a doutora Josiane Augusta Honório Dias. Me corrige se eu estiver errado, Muriana, ainda nossas alunas, né, de doutorado na FADISP, que escreveram sobre da Almeja, boa governança e o vilipêndio aos direitos fundamentais em decorrência da corrupção. Doutora Muriana, por favor, tenha a palavra para a apresentação do seu trabalho. Boa noite a todos. Primeiro agradecer ao professor Lauro, ao professor Tiago, pelo convite, pelo congresso que nós podemos participar, o professor Alisson também, doutor Alisson, que fez a organização da obra e tornou possível a publicação dos nossos trabalhos, né? E realmente, professor, eu e a Josiane ainda estamos no doutorado, firmes e fortes, e estamos esse ano, provavelmente, se tudo der certo, vamos qualificar, e o ano que vem vamos finalizar o processo do doutorado. Finalizamos nossos créditos, então já estamos na fase da escrita agora. Primeiro, além de agradecer a todos vocês que ajudaram na organização, fizeram a organização, agradecer aos colegas, que foi um prazer conhecer vocês também lá em Salamanca, né? Muitos conheci lá na ocasião, e com certeza foi muito engrandecedor esse período. Agradecer também os colegas e os alunos que estão acompanhando pelo YouTube a nossa apresentação. E o nosso tema do trabalho era para vincular como que a corrupção, no caso, a ausência do bom governo, trazia e traz ainda hoje essa ofensa, esse vilipêndio aos direitos fundamentais. Com especial ênfase, nós falamos do direito à saúde e do direito à educação, como que o direito à saúde ele vem sendo usurpado das pessoas, como que o direito à saúde vem sendo retirado. E por mais que nós tenhamos escrito esse artigo há um pouquinho de tempo já, há alguns anos, hoje está ainda muito novo, digamos assim, principalmente quando a gente está falando do viés da educação e da saúde, né? A nossa educação que está online e nossa saúde que está, em alguns pontos, um pouco capenga ainda, nessa situação da pandemia. Então, nós buscamos vincular como que a ausência de um governo efetivo, de um governo que seja adequado e bom,
como que ele tem trazido essa situação para nós, né? Então, o que nós concluímos, o que nós gostaríamos de mencionar? Só desculpa, Mariana. João, acho que você clicou sem querer para compartilhar a sua tela. Eu ia te pedir ou para você ou para o Wellington poder encerrar seu compartilhamento. Obrigado. Desculpa. Não, imagina, professor. Não tem problema, não. Perdão. Então, nós mencionamos primeiro, né, na parte inicial do artigo, falamos sobre os direitos fundamentais, e depois vinculamos, né, como é importante nós garantirmos esses direitos, porque eles estão também relacionados à dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional basilar, né, na nossa Constituição, e como essa questão do individualismo e da sobreposição de muitos governantes, né, de buscar o interesse privado em contrapartida ao interesse público, ao interesse coletivo, tem trazido esse prejuízo ao todo, né, esse prejuízo à sociedade que nós vivemos, não desde hoje, faz muito tempo, né, e até a gente menciona no trabalho também que essa questão da corrupção, essa questão de um governo corrupto é até uma questão cultural para nós, né, e até quando nós temos eleições, muito se fala sobre isso, né? Tinham pautas, né, sobre corrupção, sempre tem pautas sobre corrupção, e o nosso viés era justamente esse, relacionar como a corrupção tem afetado a vida das pessoas, né? Porque muitas vezes algumas pessoas não têm a real noção de como isso afeta o nosso dia a dia, né? Nós falamos, é um problema que não me diz respeito, né? Ele está roubando, ele vai pagar, ele está roubando, não me afeta, eu não uso o serviço de saúde do Estado, eu não uso o serviço de educação do Estado, né? Mas isso vira um círculo vicioso, isso é um círculo vicioso, né? Porque a partir do momento que a gente não se importa, nós estamos aceitando o que está sendo nos dado, né? O que está sendo trazido e colocado para nós. Então, de um modo geral, foi essa a ideia do nosso trabalho, e instigando justamente a uma maior participação da sociedade, das pessoas, no sentido de cidadão mesmo, no sentido de cidadania, primeiro de conscientização e depois de cidadania para exercer o papel como pessoas com direitos e deveres e que está buscando efetivá-los na sociedade. Então, muito obrigada pelo espaço, pela palavra. Estou muito feliz em estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Esse livro foi muito querido para nós, né, que estávamos aqui pensando na forma de desenvolver ele, fomos trabalhando durante esse período. Então, gostaria de agradecer e devolver a palavra ao professor Tiago. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. De fato, a educação é um tema permanente, né? A gente está permanentemente em discussão, claro, muito disso tudo que está acontecendo hoje é fruto daquilo que a gente olhou lá atrás ou tentou entender um pouco, mas com certeza ninguém imaginou que ia ser uma virada de chave tão intensa, tão rápida, né, e com tanta oportunidade, né? Eu aqui vendo as pessoas de vários lugares, né, do país, tanto nós aqui na apresentação, quanto o pessoal assistindo de diversos lugares, né, a gente, ao longo desses quase ano e meio, com atividades não presenciais, para boa parte de vocês que conhecem a FADISP, a gente fez eventos com 3.300 pessoas inscritas. Vocês sabem que não cabe fisicamente 3.300 pessoas na FADISP, né? Então a gente pode receber mais de 11 mil participantes nos nossos eventos do ano passado. Esse semestre, né, hoje, o último dia do semestre, a gente teve já um evento pela manhã, e agora encerrando definitivamente o semestre, até começar as férias, né, Carol? Segunda-feira começa mais uma atividade nossa acadêmica, para quem ficar
carente até agosto, não aguentar esperar o início do segundo semestre letivo. A gente tem atividade a partir de segunda-feira, mas a gente, de fato, está muito feliz em poder congregar esse outro modelo, né? Agregar esse outro modelo. Mas a gente está muito no sentido da presença física, né? O mestrado e o doutorado, ele é muito daquilo que se desenvolve enquanto vocês, alunos, conversam, vocês, alunos, fazem as suas discussões, nós, os professores, juntos com vocês. É muito importante toda essa nossa discussão e a gente espera que tão logo seja possível a gente consiga retomar esse contato e tentar tirar um pouco desse atraso, agregando, né, e complementando tudo isso com toda essa parte não presencial, né, que a gente não utilizava tanto, agora com certeza a gente vai utilizar com mais frequência no futuro. Muriano, então, agora é trabalho para valer, a parte mais ingrata que tem, né? Aqui vou falar agora com outro ex-aluno, já passou por isso também, né? O Dr. Robert Vani sabe que é muito ingrato, né? A gente trabalhar agora, ou pelo menos foi no meu caso, né? 90% transpiração e 10% de inspiração para poder sair a tese de doutorado, mas tenho certeza que vocês, tanto você quanto a Josiane, vão conseguir desempenhar esse trabalho tão importante, e o mais importante, né, a gente conseguir formar recursos humanos de qualidade, como a gente tem feito nesses últimos anos, e ficar muito feliz em poder tê-los aqui. Então eu vou chamar agora para falar o professor Robert Vani Pierin do Prado. O professor Robert Vani é nosso egresso do programa de doutorado da FADISP, coordenador curso de Direito em Cornélio Procópio, no estado do Paraná, um grande difusor do pensamento nesse centro-oeste paranaense. Fico muito feliz, Robert Vani, que sempre esteve conosco enquanto esteve no seu programa de doutorado aqui, participou de várias atividades conosco. A gente está com muita saudade de você participando aqui com a gente. Estou feliz em poder revê-lo. Espero ter tudo bem contigo, com a Priscila, sua família de modo geral. Hoje estou aqui também para te ouvir, te aplaudir e ouvir um pouco, né, do trabalho que já pude ler, que é o Instituto do Compliance e os seus fundamentos constitucionais no direito brasileiro. O professor Robert Vani, desculpa, eu falei Cornélio Procópio por conta do meu padrinho, que morava lá em Cornélio Procópio. Campo Mourão, Robert Vani, desculpa, viu? Mas, por favor, tenha a palavra. Bom, boa noite, professor Tiago. Eu gostaria de, inicialmente, fazer um agradecimento muito especial por ter tido a oportunidade de ser acolhido pela FADISP, pelo professor Tiago, pelo professor Lauro, foi meu orientador, e de ter a companhia dos colegas que estão aqui participando dos eventos aí promovidos pela instituição, né, em Salamanca, em Valladolid, em Siena, Carol, Francislane, o Moisés, João Emílio, né, e o professor Alisson, que coordenou essa obra que está sendo lançada hoje. Eu gostaria de enfatizar e destacar para todos que estão nos ouvindo a excelência do trabalho que os senhores desenvolvem, sobretudo em termos de internacionalização. Isso é um processo muito importante para o aprimoramento, para aprofundar isso, sobretudo para promover essas conexões. E claro, o presencial faz falta, né? No presencial acontece que a gente chama de serendipidade, né? Aquilo que nós aprendemos ao acaso, ao fortuito, enfim. Mas em breve, como disse o professor Lauro, talvez estejamos juntos lá em Valladolid, em 2022. Já estou aqui me convidando, né? Porque nós sabemos da importância que tem, o quanto nos acrescenta, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de fazer parte deste grupo, porque continuo me considerando um aluno da FADISP. E com relação ao tema que nós desenvolvemos, foi uma parte do trabalho do doutorado, como o professor Tiago destacou, e também, claro, registrar que é uma honra muito grande poder apresentar um trabalho desse na Universidade de Salamanca, uma instituição com 800 anos, né, com tradição, enfim,
foi um motivo de bastante alegria para nós. E esse tema que nós trabalhamos e que faz parte da obra, trata-se propriamente da fundamentação constitucional do compliance e a possibilidade de ele ser exigido mesmo, na linha do que o professor Lauro já explicou, já disse e tem um trabalho formidável a respeito. A impressão que se tem é de não dar a devida atenção ou importância ou a potência que o instrumento do compliance significa no atual ordenamento jurídico nacional. Então, um dos pontos que nós destacamos é que ele decorre inafastavelmente do princípio constitucional da livre iniciativa, e parece que nós combinamos, inclusive com o João Emílio, né, que aí aprofundou, falando uma boa parte que nós trabalhamos também, né, a respeito da função social da empresa, né, e eu aproveito aqui só para refletir um pouco sobre essa fundamentação constitucional do compliance, da possibilidade de exigir o seu cumprimento. Nós temos que destacar um aspecto bastante prático, que ele surgiu de más práticas empresariais, sobretudo nos Estados Unidos, mas que definitivamente ele tem uma indicação dupla, sem sombra de dúvida. Primeiro, no ambiente privado, né? E segundo, na administração pública, né? Eu só relato aos que estão acompanhando, nós tivemos a oportunidade, enquanto procurador-geral do município, de estruturar e organizar as normas em nível municipal para a implantação do compliance, e isso possibilitou, inclusive, reconhecimento pela CGU, pelo Tribunal de Contas, enfim. Mas é muito importante destacar que este fundamento constitucional do compliance, que tem uma finalidade, sobretudo, preventiva, ele dá, sim, a possibilidade de desenvolvimento e, sobretudo, porque no ambiente, no poder público, apenas para ilustrar, nós já temos uma lei que estrutura bem e reconhece o compliance, que é a lei das estatais, a lei 13.303. Claro, além propriamente da lei anticorrupção, né? Então, o nosso trabalho está destacando que o compliance encontra guarida, fundamento, cogência em princípios constitucionais, não só da livre iniciativa, mas também do direito ao desenvolvimento e dignidade da pessoa humana por via reflexa. Então, professor Tiago, eram essas minhas considerações. Basicamente, trabalhamos aí essa fundamentação do compliance em perspectiva com relação aos princípios constitucionais. E, de resto, mais uma vez agradecer e desejar a todos aí saúde e que enfrentemos, passemos por essa pandemia. Como o senhor disse, reunir 3.000 pessoas, quer dizer, a crise também acarreta uma oportunidade. Jamais no modelo presencial teríamos essa possibilidade. Então, mais uma vez, agradecer a todos e parabenizá-los por esse brilhante trabalho à frente da direção da nossa querida FADISP. Muito bem. Obrigado, e nós também nessa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quero, antes de passar a palavra, vou agradecer aqui que está pedindo, que teve compromisso agora, vai ter que se ausentar antes da gente encerrar. Muito obrigado, doutor Adson, por toda a organização desse trabalho. Que fiquem todos bem aí em casa, aí na sua casa, e com saúde, tá bom? Obrigado. Muito agradecido, professor. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Boa noite. Então eu quero agora chamar o nosso também aluno de doutorado, o doutor Moisés Maciel. O doutor Moisés, que é auditor substituto de conselheiro no Tribunal de Contas no estado do Mato Grosso, fez tanto mestrado conosco, agora fazendo doutorado conosco na FADISP. Então, Moisés, é um prazer poder recebê-lo aqui
nesse momento na FADISP, nesse nosso lançamento do livro sobre bom governo. Nesse livro, vamos aqui ouvir um pouco sobre o artigo que escreveu sobre o Tribunal de Contas e o direito fundamental ao bom governo. Maciel, tem a palavra, por favor. Gostaria de saudar todos, na pessoa do professor Tiago, professor Lauro. É um prazer rever os amigos aqui, doutora Francislane, o João Emílio, um abraço, João Emílio, a doutora Muriana, a Carol Moura, o Robert Vane, enfim, todos vocês que fazem parte da nossa família FADISP. Esse colóquio aqui é um lugar para nós matarmos muitas saudades, né? Poder ver vocês, o rostinho de vocês. O bom seria que se nós pudéssemos, depois disso tudo, poder sair ali por perto da Paulista, com o professor Lauro, como sempre foi. Enfim, somos todos saudades, né? E o professor Lauro, eu gostaria de agradecer também por ter organizado essa obra juntamente com o professor Tiago e meu querido amigo doutor Alisson, que infelizmente teve que se retirar, e dizer para vocês o quão importante foi esse evento de Salamanca, particularmente para mim. Porque até esse evento, até escrever esse artigo para participar desse evento, professor Tiago, eu estava patinando no que eu ia fazer na minha dissertação de mestrado. A partir desse evento, então, eu pude engrenar quando eu fui falar sobre o Tribunal de Contas e o direito fundamental ao bom governo. Vou falar sobre isso, me empolguei, o professor Lauro me ajudou e, gente, virou uma obra. Está aqui para vocês a nossa obra, prefaciada pelo professor Lauro, também pelo professor Marcos Marrafon, lá da UERJ, no Rio de Janeiro, lançado pela editora Fórum, uma obra de muito sucesso. Eu já recebi muitos prêmios por causa dessa obra no sistema Tribunal de Contas, porque nessa obra nós tentamos inserir o Tribunal de Contas como um instrumento do bom governo. Até porque o Tribunal de Contas está muito próximo daquele que entrega direito fundamental, que é o gestor público. Nós aqui do direito, a gente olha o direito fundamental, falamos sobre o direito fundamental, dizemos como ele deve ser e que ele deve ser entregue, mas quem entrega é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que eu costumo chamar de garçom de direitos fundamentais. É o servidor público que está lá na ponta, liderado por um gestor que pode ser um mecânico de bicicletas. E daí a importância do Tribunal de Contas fazendo esse meio campo de orientação de toda essa gente que entrega direitos fundamentais. E avaliando principalmente as políticas públicas. Porque na avaliação de políticas públicas nós deparamos com muitas ações governamentais incorretas, imprecisas, desviadas do objetivo e tocando o que nós chamamos de corrupção, a grande mazela da sociedade. Então, professor Tiago, queridos colegas, esse artigo, essa apresentação em Salamanca, esse livro, essa obra que nós estamos aqui lançando sobre a liderança do professor Lauro, do professor Tiago e também do professor Alisson, é de suma importância, é muito importante. Os artigos dos colegas também são brilhantes e dizem muito a respeito desse momento que nós estamos vivendo. O momento do bom ou do mau governo. Se temos bom governo, nós temos direito, nós temos acesso, então, aos direitos fundamentais. Se temos um mau governo, é o que nós estamos assistindo aí. Então, professor Tiago, são essas as minhas palavras de um saudosista. Continuo aluno da FADISP, orientando, graças a Deus, do professor Lauro, e com certeza nós vamos concluir esse doutorado nos próximos meses, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Bem, parabéns, Moisés.
não só pela publicação desse artigo, mas em especial também pelo seu livro, que é fruto da sua dissertação de mestrado e da sua dedicação ao longo desses últimos anos aqui junto conosco da FADISP. A FADISP é muito orgulhosa e muito satisfeita de ter aqui conosco. A gente espera que vocês vão embora logo, viu? Mas doutores. Então, agora, essa fase final, e logo no bom sentido, evidentemente, né? Que vocês possam terminar seus doutorados, que sabem, né, todos, que é muito importante a fase, quem está no mundo acadêmico, né? Uma transição, o primeiro passo, quando você se torna mestre, muda muita coisa na sua vida. E depois, aqueles que já terminaram o doutorado, posso falar aqui em meu nome, professor Lauro, professora Carol, professor João, professor Roberto Vale, sabe que transcende, né? A gente passa, de fato, por uma outra possibilidade, um novo rol de direitos que a gente passa a ter e oportunidades, né? Então, é importante que vocês possam todos persistirem nesse caminho, com certeza serão contemplados e agraciados com muita boa atividade, com muito bons frutos ao longo da vida, né? E o conhecimento é de vocês. O título do doutor é um papel, conhecimento e tudo aquilo que a gente discute e estuda ao longo da vida, isso sim é o que importa. Então, eu estou aqui, professor Lauro, de fato, como disse o doutor Moisés, estamos todos saudosos, né, Moisés? A gente está aqui hoje matando um pouco da saudade de cada um de vocês. Eu, da minha parte, queria agradecer, professor Lauro, a honra que me foi dada de poder anunciar os trabalhos aqui que foram apresentados nessa noite, e dizer mais uma vez o quanto a FADISP está feliz, orgulhosa e satisfeita, e também saudosa de todos vocês fisicamente aqui na nossa instituição. Espero que a gente possa se reencontrar aqui, com certeza, assim que a gente puder, a gente vai fazer um grande evento presencial aqui na FADISP, mas se a gente não puder se encontrar aqui em São Paulo, que seja em algum outro lugar, em algum outro evento acadêmico por aí pelo mundo. Então, antes da gente poder encerrar, queria devolver a palavra ao professor Lauro Chicau, nosso coordenador do curso de mestrado e doutorado da FADISP, grande idealizador e realizador especial de todos esses convênios acadêmicos que vemos desenvolvendo desde 2013 na Universidade de Salamanca, na Universidade de Valladolid e na Universidade de Siena, na Itália. Muito obrigado, professor Lauro. Por favor, sua palavra para as considerações finais e encerramento dessa nossa noite. Muito bem, muito obrigado, professor Tiago Matsushita. Muito obrigado a todos pela participação. Eu gostaria de encerrar esse evento, que é essa live de lançamento. Confesso a vocês que quando a gente fez o primeiro lançamento, né, fruto dos congressos de direitos humanos da Universidade de Valladolid, que foi presencial, nós contamos com mais de 200 pessoas lá presentes na FADISP, e era assim, né, os nossos eventos sempre foram assim, né, com muita proximidade, com essa ideia justamente de uma comunidade, né? Então, eu, quando vejo pessoas que já saíram e estão aqui presentes, assim, a professora Carol, desculpa, Carol, você é egressa, né? Como a gente está aqui todo dia, toda hora praticamente falando, né? Carol também é egressa do programa de doutorado, e uma egressa de sucesso, até porque compõe aqui conosco os quadros de professores permanentes do mestrado e doutorado, né? Assim, também o Dr. Robert Vani, que participa desde sempre desses eventos, e desde 2020, não é, Robert Vani, estamos remarcando a passagem, né? Já cancelei vários e agora remarquei o próximo, já fica a dica aqui. Mas falando de comunidade acadêmica, não é? E aqui estamos com a presença também de um amigo, não é, o João Emílio, que faz parte dessa comunidade acadêmica, me fez lembrar, né, de uma passagem de João Paulo II, né, Ex Corde Ecclesia, e ele explica o que é a comunidade acadêmica. Me permitam, por favor, essa citação. Que ele diz que a comunidade acadêmica ela é composta por uma maioria de leigos, e eu vou além, não é? Estamos aqui entre professores, entre colegas, entre amigos, entre alunos e egressos, e que de um modo rigoroso
abre aspas para este texto maravilhoso, de um modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e desenvolvimento da dignidade humana e para a herança cultural mediante a investigação, o ensino e os diversos serviços prestados às comunidades locais, nacionais e internacionais. É dessa forma que nós agimos, não é? É assim que nós enxergamos a comunidade acadêmica e é assim que nós transpomos os muros daquilo que é uma atividade muito solitária, não é? Que é a pesquisa, que é a ciência, que é o escrever, não é, Dr. Moisés? Parabéns, inclusive, por este momento, não é? A primeira live que eu participei de lançamento de livro foi a sua, inclusive, no começo do ano, lá em janeiro, ainda estávamos numas ondas, não é, negativas da pandemia, mas dali surgiu, inclusive, viu, Moisés, a ideia desse lançamento virtual, quer dizer, a sua participação efetivamente nos abriu novos horizontes. Quando a gente fala de suborno, de corrupção, não é, a gente não tem um ponto inicial, né? Eu adquiri uma obra e tenho até refletido sobre isso, e tenho, inclusive, indicado para os meus orientandos, não é, uma obra do John Noonan, que chama-se Subornos. E nessa obra ele inicia com 3.000 anos antes de Cristo, professor João Emílio. Quer dizer, quando você faz uma análise de 3.000 anos antes de Cristo e traz até um presente, não é? Esse é um assunto que, infelizmente, está na pauta do dia, não é? E, infelizmente, não sairá da pauta do dia. Mas o fato é que, com muita responsabilidade, nós levamos à frente esse tema, não é? Discutimos em congresso, em seminário, e encontramos na Universidade de Salamanca um berço fecundo, não é, para o desenvolvimento dessas nossas atividades, que são abertas a todos, não é? Então, mais uma vez, gostaria de cumprimentá-los, de parabenizá-los por esta obra coletiva, agradecer à editora Liquet pelo apoio, pela organização, inclusive, deste evento. Essa obra está à venda no site da editora, www.editoraliquet.com.br, e fica o convite para acessar não só a nossa obra, como também as obras desta editora. Muito obrigado a todos que nos assistem, inclusive. Fica este agradecimento especial. Finalizamos o semestre com chave de ouro, não tenho dúvida disso. Muito obrigado a todos, um excelente período de férias de julho, né? Estamos aqui absolutamente à disposição, já convidando, ressaltando e ratificando o convite do professor Tiago, que a partir do dia 5 já teremos eventos e todos estão convocados. Muito obrigado e até breve. Um abraço. Tchau a todos, boa noite, gente. Grande abraço a todos vocês, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.